Queridos alunos do oitavo ano, nossa aulinha de biologia. Hoje estudando os epinociclos. É o que, professor? Que nome é esse, macho? Mas é isso mesmo. Epinociclos, gente. É o nome que a gente vai dar para esse nome desse novo conteúdo aí que a gente vai estudar. Tá bom? Bem tranquilo também, bem fácil, como tudo é na química e na biologia. Tá bom? Gente, vamos lá. A biosfera, que é todos os ecossistemas da Terra, são divididos em 3 blocos, tá certo? Os epinociclos, os talassociclos e os linociclos, tá bom? 3 partes de toda a biosfera, tá bom? Epinociclo, talassociclo e linociclo, tá bom? Vou marcar aqui as partes mais importantes aqui do livro para você acompanhar onde é que eu estou lendo e onde é que eu estou comentando, tá bom? Então, ó, 3 ciclos, 3 blocos que existem aí no globo terrestre: epinociclo, talassociclo e linociclo, tá bom? Vamos lá. Correspondendo a aproximadamente 28% do globo terrestre, o epinociclo é o conjunto de ecossistemas terrestres. A gente falou de epinociclo, ecossistema terrestre. Talassociclo, ecossistema marinho, de água salgada. E linociclo, ecossistema de água doce, tá bom? Ecossistema de água doce. Hoje nós vamos estudar os epinociclos, que são os ecossistemas terrestres, tá bom? Os ecossistemas que compõem a biosfera podem ser, sua vez, agrupados em biomas, em grupos, tá bom? À medida com que eles vão se proliferando, a forma com que eles se proliferam é a forma com que a gente vai estudar todos esses biomas, beleza? Então vamos lá. Toda a biosfera, todos os ecossistemas são divididos em 3 blocos: epinociclo, talassociclo e linociclo. Epinociclo, ecossistema terrestre. Talassociclo, ecossistema marinho, de água salgada. Linociclo, ecossistema de água doce, tá bom? Show! Então vamos lá, a gente vai estudar aqui os biomas, tá bom? O que são os biomas? Gente, nos biomas a gente vai estudar a forma com que a vegetação surge em algumas áreas. Por exemplo, a vegetação nordestina não é igual à vegetação sulista, não é igual à vegetação do norte, tá bom? Não é igual à vegetação do Brasil, não é igual à vegetação da Rússia, que tem gelo demais, que é muito fria. Não é igual à vegetação do Canadá, que também é muito frio, tá bom? Então essas características entre esses grupos faz com que a gente estude os biomas. E os biomas são influenciados também pela latitude e pela altitude. Então, a latitude das regiões influencia o clima, tá certo? Isso é muito importante. A altitude também influencia, além do clima, a temperatura que vai ficar em cada região. Se a região vai ser fria, se a região vai ser quente, tá bom? Os tipos de plantas, animais e outros organismos característicos de cada bioma são influenciados pelo tipo de solo e pelo clima e pela temperatura. Então, olha só, gente, os tipos de plantas e animais que existem no local dependem do tipo de solo, depende do clima e depende da temperatura. Todas essas características são importantes para a gente poder entender quais são os biomas. No caso dos biomas terrestres, tem a tundra, tem a taiga, tem as florestas temperadas, as florestas tropicais, os campos e os desertos. Tudo isso aí são exemplos de biomas. Os biomas terrestres, de novo, são tundra, taiga, floresta temperada, tropical, os campos e o deserto. Entendi, professor, entendi já. Então vamos lá. Gente, olhando para esse mapa, nós temos aqui em verde as florestas tropicais. Nós temos aqui, ó, nessa corzinha laranja aqui, os campos e as savanas, por isso que a gente chama de savana africana. Nós temos aqui em amarelo os desertos, predominante, principalmente aqui, ó, o deserto do Saara, que é essa região aqui próximo ao Egito, no continente africano. Nós temos as florestas de tundra, que são essas azuis aqui, características de locais mais frios.
Nós temos aqui rosa as taigas, aqui também, ó. Nós temos aqui as florestas temperadas, são essas esverdeadas aqui, um tom mais claro de verde, tá bom? Nós temos os biomas do Brasil, que é essa parte roxa mais escura, tá bom? Isso aí é um mapa de epinociclos, um mapa desses biomas aí, tá bom? E a gente vai estudar os biomas brasileiros, biomas que fazem parte da nossa região, do nosso país, tá bom? Vamos estudar aqui alguns. Vamos ver o primeiro. Gente, o que é tundra? O que é tundra? Gente, a tundra são aquelas planícies, né, aquelas vastas extensões de terra que não tem árvore. Não sei se você já viu nos filmes, né? Você vê filmes medievais onde você vê um campo assim enorme, uma grande vegetação, os campos assim bem grandes, locais bem abertos, mas não tem árvore, não tem nenhuma árvore alta. É aquela vegetação rasteira, baixa, certo? Então a tundra está presente ao redor do Polo Norte, no topo das montanhas mais altas, é o bioma de menores temperaturas, apresentando também baixa precipitação, pouca luminosidade anual e muito vento. Então eu vou marcar isso aqui, ó, porque isso aqui é importante. Falou em tundra, poxa, tundra é aquela vegetação que não tem árvores. Se não tem árvores, o local deve ser muito extremo. Então eu vou pensar no frio. No frio é característico dessa região, tá certo? De toda essa região, as tundras, florestas de tundras. Então, gente, essa floresta de tundra tem todas essas características, tá certo? Olha só, nesse solo, nesse bioma, o solo permanece congelado boa parte do tempo. Gente, ó, se permanece congelado boa parte do tempo, como é que a vegetação vai crescer? A vegetação vai ser sempre rasteira. Existem locais, para vocês terem uma ideia, existem locais da Rússia, do extremo norte da Rússia, onde você tem 11 meses de inverno e só um mês de verão, e esse um mês de verão as temperaturas ainda chegam próximas de zero, né? E para vocês terem uma ideia do extremo que é, tá certo? Então, durante o curto verão, uma fina camada da superfície do solo descongela, e aí aparece uma vegetação tipicamente rasteira, que vai servir às vezes de alimento para alguns insetos, para alguns pássaros, tá bom? Para animais que conseguem ainda andar por aquela região. Pronto. Então isso aí é a floresta de tundra. O que é a floresta de taiga, gente? Floresta de taiga. Gente, floresta de taiga é o seguinte: a taiga também é chamada de floresta de coníferas. Ora, coníferas, lembra o que? Cones, tá certo? Floresta de conífera ou floresta boreal. Olha só, lembra disso. Floresta de taiga é chamada de coníferas. Recebe maior quantidade de energia solar que a tundra, portanto as vegetações são maiores. Por exemplo, a floresta de coníferas como o pinheiro e o abeto. Olha só, árvorezinhas de Natal, né? Bonitinha, chegando Natal aí, né? Porque 2020 foi assim, começou, aí teve Carnaval e Natal. 2020 é assim. Voltando para cá, né, gente? Então, a fauna é mais diversa que a da tundra, né? Com insetos, tem aves, né? Tem ratos silvestres, tá bom? Então, isso é típico dessa região. Algumas regiões de taiga têm sido devastadas pela exploração de madeira e pela poluição do ar, tá bom? Então, isso são características aí desses tipos de florestas, tá bom? Florestas de taiga. Olha só, essa aqui é no Canadá. Bonito, né, gente? Muito bem. Eu conheci essa região toda da última vez que eu estive no Canadá. Sonhando, é claro, né? Enquanto eu estava sonhando que eu estava no Canadá, eu vi essas árvores aí. Outra vez que eu vi essas árvores aí foi lá no centro, quando eu estava comprando árvores de Natal. Gente, vamos, presta atenção. Ó, a outra são as florestas temperadas. Gente, as florestas temperadas se localizam no clima, obviamente, no clima temperado, tá bom? América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, tá bom? São florestas que passam pelas estações
que existe durante todo o ano, tá bom? Primavera, verão, outono e inverno. Muito bem. As florestas são chamadas de decíduas ou caducifólias. O que significa? São florestas onde a vegetação cai em determinados períodos do ano. Então você assiste aqueles filmes americanos onde o pessoal entra na floresta correndo, e são florestas, são árvores bem grandes, mas que não tem folha nenhuma. Pronto. Essas plantas são chamadas de plantas caducifólias ou plantas decíduas. São plantas que durante o ano as folhas elas vão cair, tá certo? E elas voltam a crescer na primavera. Os animais mais comuns dessa região são os ratos silvestres, as marmotas, os veados, os ursos, os gambás, os gatos selvagens, as raposas, os esquilos, tá bom? São típicos dessa região, tá bom? Beleza, beleza, beleza? Florestas tropicais, né? Nós temos aqui florestas tropicais da América Central, África Central, América do Sul, tá bom? Na Ásia. As chuvas são frequentes, a temperatura média é por volta de 27 graus. A floresta amazônica é uma floresta, a maior floresta tropical do mundo, vale ressaltar isso. Maior floresta tropical do mundo, aqui a gente tem um braço aqui da floresta amazônica, tá bom? Um braço. Aqui a gente vê também uma floresta aqui, ó. Muito interessante, tá bom? A gente tem os campos, né, típico das savanas, o cerrado, os estepes, as pradarias, os pampas da América do Sul. Então a gente tem aqui os campos, são vastas extensões de terra com a vegetação um pouco maior, e nós temos os desertos, tá bom, que são característicos principalmente do norte da África, da Austrália, do México, porque são vastas extensões de terra que não tem tanta vegetação. As vegetações elas são concentradas num localzinho só, onde existe uma disponibilidade de água que a gente conhece como oásis. Portanto, as plantas, as vegetações são xerófitas, né? São bem secas, ok? As vegetações são assim. Aqui são alguns cactos, né, que se adaptaram ao ambiente para poder resistirem e não morrerem, tá certo? Isso aí são biomas terrestres, são epinociclos. Na próxima aula, a gente vai ver como é o ecossistema especificamente brasileiro. Especificamente brasileiro. Ok? Gente, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.